Fala galera, estamos de volta aqui no canal Sentimento Tricolor com mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do Fred. Dos números do Fred, ele acabou de bater mais um recorde, ele não para de superar marcas. E se você está achando que ele ter se tornado o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, ele já atingiu o ponto máximo da sua carreira, não. Eu vou trazer aqui uma série de campeonatos e marcas que o Fred está prestes a bater e entrar ainda mais para a história, não só do Fluminense, como de todo o futebol brasileiro e sul-americano. Depois da vinheta eu vou te contar tudinho. Vem comigo. Fala pessoal, estamos de volta aqui no canal Sentimento Tricolor. Muito prazer, meu nome é André Luiz. Você que está chegando agora e não me conhece, aqui é o canal Sentimento Tricolor, um canal de torcedor, não sou jornalista, sou um torcedor assim como você. E procuro trazer todas as informações do Fluminense para você ficar por dentro de tudo, tá? Independente do momento que você veja esse vídeo, de manhã, de tarde, de noite, você pode ter certeza que as informações que eu trago aqui são as mais atualizadas do dia, tá legal? Então é o seguinte, galera. Nosso Frederico, nosso ídolo máximo, considera o Fred o principal jogador do Fluminense de várias gerações, tá? Eu tenho certeza que ele tá no mínimo no top 3 de todo torcedor tricolor, entre os maiores jogadores que já vestiram a nossa camisa. Ele com os gols marcados ontem, eu tô gravando esse vídeo um dia após o jogo contra o Santa Fé, o Fred tem 185 gols vestindo a camisa do Fluminense. E com essa marca, ele se torna o segundo maior artilheiro da nossa história. Só que não para por aí não, galera. Quer ver alguns dados que eu trouxe para vocês? Vamos lá. O Fred, ele já é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro desde que mudou para pontos corridos. Então, desde quando mudou para pontos corridos, nenhum outro jogador fez mais gols do que o Fred. Essa é a primeira marca que ele já detém. É dele. O Fred é o maior artilheiro da história do Fluminense em Libertadores da América. Tá achando que acabou por aí? O Fred é o maior artilheiro da história do Fluminense em jogos oficiais. Ele é o segundo jogador que mais marcou gols vestindo a camisa do Fluminense. O Valdo é o primeiro e está muito na frente, é inalcançável. Só que em jogos oficiais, o Fred é o nosso artilheiro máximo. Nenhum outro jogador na quase 119 anos de história do Fluminense, marcou tantos gols em jogos oficiais como o Fred já fez. Tá achando que acabou por aí? O Fred é o maior artilheiro do Fluminense na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Ou seja, todos os campeonatos que o Fluminense já disputou um dia, o Fred é o principal goleador, o principal artilheiro da nossa história. Ufa! Acabou, né, André? Não tem mais marcas pro Fred bater. Ele já é o maior em tudo. Aí é que tá. Eu fiquei impressionado com esses números levantados. O jornalista Marcelo Neves, Jornal O Globo, fez uma publicação. Então, a minha fonte de informações aqui é a reportagem dele. Gostaria até de parabenizá-lo. E, galera, não acabou, não. O Fred ainda tem marcas e muitas marcas a serem batidas. E serão batidas, eu tenho certeza, ainda nesse ano de 2021. Por mais que ele ainda tenha meia temporada de 2022, já que o contrato dele termina no nosso aniversário, em 2022, 21 de julho, o Fred, ainda na temporada de 2021, vai bater algumas marcas e alguns recordes serão quebrados. Vamos acompanhar, galera? Hoje, o Fred é o quarto maior artilheiro do Brasil em Libertadores, ou seja, jogadores brasileiros que já disputaram Libertadores, tá? O primeiro é o Luizão, o segundo o Palhinha, o terceiro o Célio e logo em seguida veio o Fred. Minimamente, eu vejo o Fred entrando ainda nessa Libertadores na segunda colocação ali. Ele precisa de mais 4 gols para poder igualar a marca do Palhinha e 5 gols para ele poder ultrapassá-lo. Só que o primeiro lugar lá, ó, o Luizão, tem 29 gols, galera, e são apenas 8 gols. E a gente sabe que o Fred, na fase que ele tá, é possível até, vejam bem, hein, o Fred se tornar o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores. Isso é uma marca muito grandiosa. Tá achando que acabou por aí? Não. O Fred é o 14º artilheiro na história da Libertadores. Ou seja, faz uma conta rápida na tua cabeça aí, desde quando a Libertadores foi criada,
E isso multiplica pela quantidade de jogadores que já disputaram. Pois é, hoje o Fred é o 14º jogador que mais marcou gols disputando a Libertadores. Vejo como muito possível, minimamente, o Fred entrar no top 3, já que o Pedro Rocha tem 36 gols, ou seja, 15 gols a mais do que o Fred, e talvez o Fluminense avançando, se Deus quiser, para a final desse ano, e ainda disputando a Libertadores ano que vem, o Fred pode sim entrar no top 3 dos maiores artilheiros da história da Libertadores. Não é só brasileiro não, tá, galera? Incluindo todos os jogadores. Ah, André, agora acabou por aí. Não acabou não, galera. O Fred hoje é o 4º maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. E não é dos pontos corridos não, tá? Porque dos pontos corridos ele já é o maior. É de toda a história do Campeonato Brasileiro. E veja bem quem é o terceiro e quem é o segundo. O terceiro é o Edmundo, com 153 gols. O Fred tem 152. E o Romário é o segundo com 154. Ou seja, o Fred marcando 2 gols no Campeonato Brasileiro, que vai se iniciar já já, ele já iguala a marca do Romário. Vejam bem, eu estou falando do Romário, um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. E se o Fred marcar apenas 3 gols no Campeonato Brasileiro de 2021, ele já se torna o 2º maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. Bom, André, agora chega, né? Não tem mais recorde de Fred bater. Tem, galera. Tem sim. Na história da Copa do Brasil, o Fred também está a 1 gol do Romário. Ó. O Romário é o primeiro, com 36 gols marcados pela Copa do Brasil, e o Fred tem 35. Ou seja, se o Fred marcar 1 gol contra o Bragantino, ele iguala a marca do Romário e já se torna, junto com o Romário, o maior artilheiro da história da competição. Se ele marcar 2 gols, o Fred se tornará o maior artilheiro da história da Copa do Brasil. E para encerrar essa série de recordes que o Fred ainda pode bater esse ano, tem o estádio Newton Santos, mais carinhosamente conhecido por nós, torcida tricolor, como o nosso salão de festas. O maior artilheiro do estádio é o Louco Abreu, com 41 gols. E quem está em segundo no cangote? O Fred. E é impressionante, né? Porque o Louco Abreu e o Herrera, que é o primeiro e o terceiro, jogaram muito mais no Engenhão, no estádio Newton Santos, já que eles jogavam pelo Botafogo, e o Engenhão é a casa do Botafogo, do que o Fred. Mas mesmo sem o Engenhão ser a casa fixa do Fluminense, o Fred tem 39 gols e está a 2 de igualar o Louco Abreu e se tornar também o maior artilheiro do estádio Newton Santos. Ou seja, nós temos aí pelo menos mais 5 ou 6 metas a serem batidas pelo Fred ainda na temporada 2021. Então eu vou repetir aqui o que eu sempre falo para vocês. Aproveitem, curtam, enquanto vocês podem ver o Fred dentro de campo. Tá acabando. Só que tá acabando em altíssimo nível. Eu vejo o Fred hoje no mesmo nível que ele estava em 2012. E eu já vinha falando isso para vocês, que fisicamente, fisiologicamente falando, o Fred hoje encontra-se melhor do que em 2012. Porque em 2012 ele era um jogador alto nível, marcava gol mesmo sem querer, mas o Fred naquela época ele não era atleta. O Fred hoje, já há algum tempinho atrás, depois que ele casou, começou a ter uma vida regrada, o Fred, além de qualidade técnica, ele virou um atleta. Na folga dele, ele não vai viajar, ele não vai pra balada, ele vai andar de bicicleta. Ele pedala 100, 200 quilômetros dentro da fazenda dele lá. Então o Fred hoje, além da qualidade técnica que ele sempre teve, ele se cuida fisicamente. E tá muito bem. Então, galera, aproveitem, curtem o nosso artilheiro. Talvez a gente só vai ter noção de quem é o Fred daqui a 20, 30 anos, tá? Eu tenho certeza que quando o Carlos Castilho amputou o dedo para poder jogar pelo Fluminense, a torcida naquela época que estava vivenciando aquele momento, e eu peço até se tiver algum torcedor tricolor que viveu essa época, deixa aqui um comentário sobre isso, se a impressão era essa ou não, se eu estou errado ou não, mas a impressão que eu tenho de quem não viveu aquela época é que a galera que estava vivenciando o Carlos Castilho naquela época não tinha noção que ele se tornaria o maior jogador da história do Fluminense, né? E o Fred, pelas pesquisas que já foram divulgadas e pelo gosto do torcedor tricolor, está sendo eleito como o segundo maior jogador da nossa história, perdendo apenas para o Carlos Castilho, que além de muitas conquistas, cortou um pedaço do corpo para poder jogar pelo Fluminense. Eu tenho certeza que naquela época a torcida tricolor não tinha noção de quem era o Castilho.
Eu acho que a gente está passando por isso nesse momento. A gente tem uma idolatria muito grande, a gente ama muito o Fred, assim como ele fala que ele ama a gente, e eu tenho certeza que isso é verdade, mas talvez a gente só vai ter a real noção do que o Fred significou para o Fluminense daqui a 20, 30, 40 anos. Quando eu for contar para os meus netinhos, eu vi o Fred jogar, naquela época a gente achava que ele era ídolo. Hoje a gente tem noção que ele está muitos degraus acima de ídolo, e quem sabe, com a conquista da Libertadores esse ano, ele como capitão, levantando o troféu, ele não se torne, sim, na minha opinião, isso é possível, o jogador mais importante da história do Fluminense. O Fred ainda é capaz de atingir mais essa marca, ultrapassar o Carlos Castilho no gosto do torcedor, na escolha do torcedor, sendo campeão da Libertadores como capitão e fazendo o gol do título. Por que não o Fred se tornar o maior jogador que já vestiu a nossa armadura? Isso é muito pessoal. Algumas pessoas vão achar que sim, outras que não. E eu gostaria de ouvir o seu comentário e que você deixasse aqui nos comentários desse vídeo. Tá legal, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligadinhos aqui no canal que em breve temos novidades, hein? Um forte abraço e saudações tricolores!